Entrei aqui de novo, o vídeo caiu, dei umas olhadas na configuração, não tinha nada diferente, mas eu vou tentar entrar de novo aqui então. Vamos ver se eu acho aqui, não sei se o Cássio tá me ouvindo, fica mais fácil se ele... Vamos colocar aqui para participar, isso. Novo, não sei, chequei as configurações, estava tudo ok. Bloquearam a gente aqui. Bloquearam Estamos a gente juntos. aqui, hein? A gente deve estar concorrendo com o pessoal aí, muito importante, porque não estão querendo deixar a gente fazer. Eu vou colocar aqui de novo. Bom, vamos entrar aqui de novo, então. Eu já coloquei aqui, deu certo. Deixa eu só fixar aqui. Pronto. Fixei de novo o comentário. É bom que a gente entra novamente. Agora o Cássio saiu, é isso? Vamos lá, Cássio. Deixa eu tentar colocar você de novo aqui, hein? Vamos tentar. Vou colocar o Cássio de novo aqui online. Ele não tá aparecendo online para mim primeiro. Deixa eu ver se ele aparece online aqui, fica mais fácil. Aí eu já convido o Cássio para entrar novamente. Aí, Ju, a Vânia. Eu tô tentando, Ju, mas não tá aparecendo aqui para mim. Da outra vez o Cássio que me chamou funcionou melhor. Ele não aparece online para mim aqui. O Caís não aparece online aqui para mim. Tô esperando, às vezes caiu lá. Agora apareceu. Vamos lá. Agora apareceu de novo, hein? Vai dar certo agora. Aí. Pronto. Voltei. Voltamos. Voltamos. Vamos começar a resenha, senão o pessoal não tá querendo deixar a gente falar, né? Vamos lá. Então vamos começar novamente então, tá? Primeiro eu queria dar uma boa noite para todo mundo que está entrando, agradecer por ter esse tempinho para passar conosco, sejam todos bem-vindos aí mais uma live do Instituto. Hoje a gente tem um convidado especial, né? Ele entrou aí pelo perfil do CAISM, não é à toa, o Dr. Cássio Cardoso Filho. Ele é docente da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, mastologista e é o nosso diretor clínico do Hospital da Mulher, professor doutor José Aristudeno Pinotti, também conhecido como CAISM da Unicamp, CAISMA, né? Lá no CAISMA da Unicamp, é o nosso diretor do CAISM. Mas, mais do que isso, né, o Cássio, eu vou chamá-lo de Cássio durante a live, vou ficar chamando de doutor Cássio, a gente tem uma intimidade suficiente para isso. O Cássio, eu diria que ele é o mastologista mais obstetra que eu conheço, ou talvez o contrário, o obstetra mais mastologista que eu conheço, né? A gente tem a oportunidade de trabalhar juntos no CAISM, mas também tivemos uma experiência mais próxima aí de talvez uns 3 anos que a gente trabalhou com a mesma turma dos alunos do 4º ano na faculdade aqui da Unicamp de Medicina. Foi uns anos de muito aprendizado para mim. Foi muito legal, fizemos um trabalho muito gostoso, discutíamos os casos mastologistas e obstetras juntos. E aí eu falei, por que não passarmos alguns momentos aqui juntos para discutirmos aí um assunto tão gostoso e tão cheio de coisas, de particularidades, não é isso? Você queria se apresentar de uma maneira diferente? Tá excelente, Isa. É, a saúde integral da mulher, né? Esse sempre foi um dos nossos objetivos, é um dos objetivos do CAISM e é muito do que a gente tem trazido para a nossa filosofia de trabalho. Tenho certeza que isso acaba se refletindo também na sua atividade junto ao Instituto Barini, na população que a gente consegue atender, que a gente consegue ajudar um pouco, que a gente consegue trocar experiências. Então, tudo isso é muito válido. Isa, muito obrigado pela recepção, por podermos estar juntos aqui nessa noite, trocando, fazendo esse bate-bola. Isso, vamos aí trocar uma experiência
e vou convidar todo mundo. Olha, na segunda-feira, Cássio, a gente teve, nessa semana agora, no dia 11, na segunda-feira, nós tivemos uma live do Instituto falando sobre amamentação. A gente teve uma consultora de amamentação. A doutora Lisa, que foi nossa colega também do CAISM, ela entrou como médica, mas como depoimento como mulher que amamenta. Foi bem legal. Eu convido todo mundo que não teve a oportunidade de assistir, está gravada no nosso perfil aí do Instituto. E fica aí o convite para vocês verem essa resenha da segunda-feira, que foi bem legal, tá? Hoje, indo nessa linha aí do Outubro Rosa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre mamas. Mas vamos falar de uma coisa que é mais difícil da gente encontrar, né? Esse assunto, que é a questão das mamas e da gravidez. Vamos falar, na verdade, sobre a saúde, né? É bom a gente falar um pouquinho sobre a saúde, tá? O que acontece, assim, de onde a gente pensou em discutir um pouco sobre isso? No pré-natal, é muito comum a gente discutir ao longo do pré-natal inteiro, do acompanhamento inteiro. A gente tem um momento para falar das queixas como enjoo, dor nas costas, os exames laboratoriais, os famosos ultrassons que todo mundo quer fazer. A gente fica muito atento a isso e a danada das mamas, onde ficam as mamas, né? As mamas sofrem alterações ao longo da gravidez inteira, do início ao fim, depois no puerpério continua participando aí, e elas ficam muitas vezes negligenciadas, né? De vez em quando a gente recebe algumas dúvidas no pré-natal, vindo da paciente sobre as mamas, mas às vezes a gente, como médico, a gente dá pouca oportunidade para as pacientes se relacionarem às suas queixas em relação às mamas ou às suas dúvidas em relação às mamas. E aí a gente teve essa ideia. Vamos falar um pouquinho sobre a saúde das mamas, de uma maneira geral, mas aquilo que é normal e aquilo que também possa não ser normal, até como um alerta aí, para a gente participar um pouquinho aí da alerta da conscientização do Outubro Rosa, né? O que você achou desse tema? Você acha que dá para a gente fazer um bate-papo legal disso aí? Tem alguma coisa que você quer começar? Tem muita coisa boa para a gente conversar. Queria convidar a quem está participando conosco também, coloca a sua pergunta aqui na caixa de comentários aqui dessa própria sala que a gente está. Lembrando que a gente não vai discutir um caso clínico em particular. Queria que vocês vissem meu exame. Não, a ideia não é essa. A ideia é a gente conversar de uma forma geral, para que a gente possa, que essas informações não fiquem voltadas para uma pessoa apenas, mas que a gente possa multiplicar essas informações depois em outros momentos. Esse é um dos objetivos do Outubro Rosa, né? É falar sobre saúde das mamas, que não é só falar sobre câncer de mama. A gente tem tanta coisa para falar, afinal de contas somos mamíferos. É isso que designa, inclusive, o nosso, agora não lembro se é filo, gênero, qual que é a classificação lá taxonômica, mas isso, nós somos mamíferos. É uma marca, a mulher ela tem o desenvolvimento da glândula mamária, esse desenvolvimento ele começa na puberdade e ele avança. É diferente de outras espécies. Outras espécies, a glândula mamária ela não fica evidente o tempo todo. E para a mulher ela fica, ela faz parte do ser feminino, da feminilidade, da maternidade, faz parte de todo esse ciclo, que é o ciclo grávido puerperal. É o ciclo da gestação e o ciclo depois do parto, da lactação, do puerpério, enfim. Muito do ser feminino, como a gente o compreende hoje, ele envolve o desenvolvimento da glândula mamária. A glândula mamária nada mais é do que uma glândula sudorípara modificada, que fica na porção anterior do tórax. Homens também têm, não se esqueçam disso. Mas hoje nós vamos enfocar na questão da gestação, tá certo? E muitas das afecções que acometem a pele, muitas das afecções que acometem a própria glândula fora da gravidez, podem estar presentes também durante a gestação. A Isabela já começou falando, inclusive, das alterações fisiológicas. Então, já creio que de conhecimento geral, a mama ela muda de tamanho, ela muda de formato, ela muda de coloração. Então, a areola e o mamilo, o complexo areolo-papilar, a areola e o mamilo vão sofrer alterações em decorrência da gestação. Não é isso mesmo, Isabela?
É isso mesmo. A gente tem que primeiro, eu acho que uma coisa que é importante é essa questão de alterações, Cássio, é muito interessante porque assim, é meio que do senso comum, né, das mulheres que vai ter mesmo alguma alteração. Então, a gente tem os dois lados. Existe aquela mulher que engravidou e começa a perceber essas alterações que são fisiológicas, mas que são alterações anatômicas visíveis, e elas começam a ter um medo de, nossa, será que isso é normal? Às vezes, pela história de vida dela, pela história familiar, já começa a encucar, né? Nossa, mas eu tô sentindo dor nas mamas. Aí ok, mas você tá grávida. A dor é normal de acontecer na gestação, porque a mama está aumentada de volume e o conteúdo mamário que está aumentado, né? Existe o contrário da lipossubstituição, né? Da menopausa. O contrário, o estrogênio acaba diminuindo um pouquinho a gordura e fazendo com que o tecido mamário mesmo, os ductos, eles se proliferem para poder aguentar aí todo o leite que está por vir, né? E aí isso gera Isso, dor, né? Isso gera dor. E aí a paciente fica estressada de achar que, nossa, eu posso ter aqueles pensamentos principalmente de início de gestação, que você acha que tudo vai acontecer com você, e aí você fala, é normal, então é comum a paciente perguntar na consulta, é normal ter dor na mama? Aí você fala, sim, é normal, mas doutora, eu tô sentindo muita dor na mama, não é possível. Não é só da gravidez, eu devo estar com uma doença ruim, né? E aí eu acho que é interessante a gente ter essa noção de que sim, dor é um parâmetro muito individual, né? Mas é sim normal ter bastante dor nas mamas. E toda todas essas mulher já alterações que vêm experimentou. por trás. Oi? Toda mulher já experimentou dor na mama em algum momento da vida. Por quê? Porque a mama ela sofre influência da menstruação, ela sofre influência dos hormônios. Então, se a mama já fica sensível, se os seios já ficam sensíveis perto da menstruação descer, imagina ainda mais na gravidez, quando todos os hormônios ficam alterados. Então, aquelas alterações de dor que a mulher pode ter em outras fases da vida, talvez ela venha experimentar durante a gravidez, durante o período da amamentação. Por quê? Vai ter muito inchaço. A mama vai reter muito líquido, porque ela está se preparando para a produção de leite. Então, a dor, ela é sim, ela pode ocorrer. E como a Isabela falou, cada pessoa tem o seu limiar para a dor, cada pessoa tem a sua sensibilidade relacionada a um estímulo doloroso. E é a partir daí que a gente vai, primeiro de tudo, desmistificar. Sim, a mama pode doer? Pode. Por quê? Porque está acumulando líquido. Aí também eu brinco, às vezes eu falo até com os alunos, quando você vê uma frase, né? Então, assim, é normal que a gestante tenha dor na mama durante a gestação. Aí eu brinco assim, quando você lê o contrário, é que geram dúvidas também. E a gente recebe bastante esse tipo de questão assim. No instituto, a gente tem um grupo de pacientes assim com histórias para fertilização in vitro ou outros tratamentos de reprodução assistida. E existe aquela ansiedade toda por estar grávida. E aquelas que já estão, medo de perder, né? Aí quando você lê a frase o contrário, Cássio, aí surge aquela dúvida assim, tá, então se grávida tem que sentir dor na mama, eu não tô sentindo dor na mama, tem alguma coisa errada com a minha gestação? Também não, como a gente colocou, a sensibilidade ela é individual, gente. Não coloque a sua experiência como sendo universal. Todo mundo vai ter uma comadre que vai querer dar palpite, que vai falar, não, porque na minha família é assim, ou porque comigo foi assim, mas a experiência da gestação. E, para cada mulher, cada gestação, a experiência vai ser uma completamente diferente da Isso também outra. é outro ponto, porque assim, então às vezes fica preocupado, tá? Então é normal ter dor, a gente já comentou aqui, mas então quem não tem dor significa que não tá normal os hormônios da gravidez? Não. Isso também é de pessoa para pessoa, depende também da fase da gestação e mais um fator ainda que você comentou. A questão de uma gestação não ser igual a outra. Ai, mas é que na outra eu tive muita dor e essa eu não tô tendo. Será que eu tô tendo algum problema na gestação, né? Então também não. Nosso objetivo aqui hoje, né? Vamos conversar sobre as mamas, mas tirar os mitos. Então são esses mitos. É normal ter dor, mas não é todo mundo que tem. Não significa que não tá nada, que não tá dando nada errado porque você não tá sentindo dor.
A Ana Paula Suniga, que ela foi até uma paciente nossa aqui da clínica, e aí a Ana, ela colocou que na gravidez dela ela tinha muita coceira nas mamas, né? É também um sintoma que pode aparecer, que também é individual. Esse prurido tem a ver um pouco, às vezes, com a elasticidade da própria pele, né? Um prurido que seja na pele mesmo, pelo estiramento da pele. Ou a sensação de coceira mesmo, também é normal. Você tem alguma coisa assim? Chega aí no pronto-socorro por causa disso, não, né? Por coceira, não. É interessante que está tudo encadeado, o que a gente está conversando até agora. A mama, ela acaba retendo líquido, ela acaba acumulando líquido para a produção de leite, as glândulas vão aumentar de volume, tudo isso acaba fazendo com que o formato, o volume da mama mudem, e aí a pele, que é o envelope de toda a glândula, a pele ela vai sofrer as alterações em função dessa alteração de volume que está acontecendo. E aí sim pode aparecer o prurido, como a Paula colocou aqui para a gente nas perguntas. Teve uma outra pergunta, Isa, que passou aqui também. A Eliane perguntou sobre os corpúsculos de Montgomery, os tubérculos de Montgomery, né, ali na região do bico do seio, do complexo É, areolo-papilar, como a gente costuma dizer no jargão médico. Então, o que são essas alterações aí? É doença, não é doença? O que é você sabe isso? que aí essa é bastante, essa talvez, se a gente pegar assim do rol de dúvidas de consultório, eu acho que essa, tirando a dor, mas aí a dor, existe um senso comum das avós, né? Tudo que as avós já sabem vai passando pra gente. De que a dor na mama, sim, na gravidez é normal, mas é muito comum, às vezes o paciente marca consulta ou vai no pronto-socorro, porque minha mama tá cheia de, como é que fala? Acha que é espinha, né? Fala, nossa, tá Isso. cheia de espinha e tá saindo uma secreção amarela mesmo, como de espinha, como se tivesse um cravinho, né? E aí, às vezes, você tem que dizer não. E chega, às vezes, machucado a mama, porque fica apertando aqueles corpúsculos, né? Então, ali na auréola mesmo, aquela parte mais colorida da mama, que normalmente tem aqueles pontinhos, mas na gravidez eles viram pontões, né? Deixa de ser pontinho e ficam mais evidentes. E parece, sim, uma espinha. É que como ali na pele, na auréola ali da mama, aumenta um pouco a produção até do conteúdo sebáceo, né? Como você mesmo falou no início da live, né? Uma glândula sudorípara, né? Modificada. Eu achei legal o jeito que você colocou, que aí faz mais sentido ainda. Os hormônios da gravidez vão fazer aqueles pontinhos, eles ficam evidentes, e às vezes você consegue ver o sebinho saindo, né, daquela região toda. Lembrando que esse sebo é o que mantém uma hidratação natural da areola. Então, não tem nenhum problema, não tem que ficar apertando, não deve ficar apertando, e não tem que ficar tirando o sebinho, passando demais a toalha para tirar, que na verdade é uma hidratação dessa região, né? É necessário que tenha mesmo. Você já teve algum problema com esses corpúsculos, assim, chega a infeccionar, não, né? Assim, É raro. Como é uma estrutura sebácea modificada, se tiver muita manipulação, se ficar apertando, se ficar machucando, assim, como qualquer outro lugar, gente. Apertou pelo encravado, apertou um cisto em alguma outra região da pele, pode vir a infeccionar, porque na pele nós temos as bactérias. Então, se as bactérias elas encontram um machucado, elas encontram um lugar ali para ficar, elas podem chegar a entrar. Mas é muito raro, porque a natureza é sábia. Esses corpúsculos, eles têm não só a questão da hidratação, mas também a questão da proteção da própria pele. Então, a Helene, inclusive, perguntou, né? O corpúsculo de Montgomery pode ser alguma outra coisa? Poder hum, pode. Ou será que o que apareceu ali no bico do seio é realmente um corpúsculo de Montgomery? Aí é que tá, gente. A gestante, ela tem a oportunidade de passar várias vezes com o médico durante o pré-natal. Então, mas naquele dia que eu passei no pré-natal não tinha nada. Anota. Carteirinha de pré-natal, cartão de pré-natal serve para isso. Faça o seu diário. Coloca ali as alterações. Fiquei numa dúvida, faz 2 semanas, já melhorou. Mas o que será que era isso? Anota. Isso que apareceu aqui no bico do seio
é normal? É algo que eu preciso me preocupar? É algo que a gente precisa fazer alguma outra coisa, doutora Isabela? E por aí vai seguindo É, o pré-natal. mas é verdade. Aí a gente começa de novo. Eu falo que teve uma outra live que a gente fez aqui sobre as cerclagens. Aí eu brinquei que toda hora eu falava assim, gente, precisa examinar. Gente, precisa examinar. Aí no final eu falei assim, então vocês gravaram pelo menos a frase que eu falei que precisa examinar. E aqui estamos nós de novo, né? Agora um assunto de mamas. E assim, tem coisas que tem que examinar. É lógico que se você me manda uma pergunta, né? Hoje em dia é muito comum, você liga para o médico, manda uma pergunta no WhatsApp. Ah, apareceu umas bolinhas aqui na minha mama. A gente pode pressupor que seja o corpúsculo de Montgomery, mas a gente precisa, às vezes, examinar. Se está na dúvida, examina. Agora, na dúvida, não aperte. Acho que vamos deixar essa mensagem aqui. Ó. Na dúvida, não aperta, não arranhe, não tenta furar com a agulha. Não Que aí tenta a gente... resolver com remédio caseiro. Tira a dúvida Isso. com quem está te acompanhando. Tire Inclusive, né, dúvida. Isabela, isso faz. Acho que foi a Thalita que colocou, ela perguntou se como que faz a preparação. Existe preparação da glândula mamária para amamentação? Como que está essa questão? Isso também, isso aqui, essa é uma das perguntas. Eu selecionei umas aqui também que o pessoal mandou aqui pelo perfil do Instituto e tinha essa também, que eles colocaram aqui, ó. Falou da dor, a gente já conversou bastante da dor e aqui do é necessário preparar a mama durante a gestação para a amamentação. Essa é uma dúvida muito frequente, né? Não existe nada que nenhum, digamos assim, uma recomendação universal. Todo mundo tem que preparar as mamas, senão não vai conseguir amamentar. Quem não preparar a mama não amamenta, ou quem preparou as mamas teve uma amamentação melhor. Não existe nenhuma evidência que faça com que a gente indique para todo mundo, né? E a gente tem que observar os cuidados com a mama. Acho que os cuidados com a mama até é mais importante do que essa preparação. É, que era assim, Lanolina. que Colocaram aqui agora lanolina. lanolina. A Chica Sakagiri colocou para gente. Pode passar a pomada de lanolina? Você costuma recomendar, Isa, para Ó, preparação? poder pode, né? A lanolina uma substância, um ácido que é próprio para ser usado nessa região do corpo. Porque, lembrando, gente, que nem todo hidratante, não é toda substância, qualquer hidratante ou qualquer substância que a gente pode usar, tanto na região das mamas, a pele, quanto nos mamilos. Então, assim, cuidado, mamilo e auréola. Cuidado com o que a gente vai passar nas mamas. Ver se esse produto, ele não é irritante, porque a pele é diferente, a região da auréola é diferente histologicamente, então vamos ter cuidado com isso daí. Agora, a lanolina, ela é uma substância própria para passar nessa região. A pergunta é, pode passar? Sim, poder pode. Ela faz o quê? Ela vai fazer essa hidratação, meio que a ideia é que a pele, quando o bebê chegue e ele for amamentar, que a pele esteja mais preparada, mais hidratada e sem nenhuma fissura. Ok. Mas aí olhando a pergunta do outro sentido, né? A gente olha no outro, depois a gente volta. Não é necessário que todo mundo faça, tá? Mas se Precisa? É isso obrigatório? Não. exatamente, exatamente. Esse como preparar as mamas na gestação é assim, não, primeiro, não precisa preparar todo mundo, preparar na gestação, né? A mama ela está sendo preparada por dentro, anatômica e fisiologicamente preparada. Agora, o que essa preparação, então eu estou chamando de que seria pele e auréola, sim, se você quiser, você pode fortificar essa região. Não quer dizer que quem preparou não vai ter nenhum problema para amamentar, nem o contrário, de que quem não preparou vai ter problema. Mas se você optar por fazer, a lanolina é uma ótima opção. E tem uma questão também, né, Isabela, que é a questão da sensibilidade da própria a pessoa, ela já está acostumada a manipular a região ali do bico, do seio. Tem gente que tem um Exatamente. pouco de aflição, tem gente que tem muita sensibilidade no bico do seio. Então, às vezes parece que vem algumas recomendações assim muito impostas. Não, tem que passar bucha, tem que tomar sol, tem que passar pomada, mas a pessoa não quer fazer nada disso, a pessoa não Não tem quer e esse nunca costume de fez, ficar, né? nunca E às fez. vezes é Então complicado. fica meio imposto, né? Eu acho que não É. precisa de tudo isso. A Ju escreveu aqui, e a bucha, a vovó dizia. Ah lá, Que tem ah essa lá. questão da bucha, né? Que o problema da bucha é assim. Mesma coisa, né? A gente não vai ter tem um estudo que comprove que tem alguma razão. E a bucha, ela pode escarificar, na verdade, né?
Então, assim, tem que ter muito cuidado. É o que você falou. Você já tinha algum cuidado específico com as mamas antes da gravidez? Costumava passar creme, manipular essa região? Porque, assim, sair passando bucha, e qual bucha? É bucha vegetal? É aquela bucha de lavar o rosto? Então, assim, é ruim você começar com hábitos que, às vezes, nem sempre vai ter alguma... sei lá, uma repercussão. Já pensou, você passa a bucha, em vez de você estar ajudando, você está escarificando, né? Então, vamos devagar. Não é necessário, mas se quiser fazer uma limpeza, completar com a hidratação com uma lanolina, não tem problema, né? A Lembrando que, Thalita, diga, deixa eu claro, só claro. falar uma coisa antes da sua pergunta. Lembrando que nesse daqui, a hora me veio aqui na cabeça, cuidado com a manipulação dessa região. Pergunte ao seu médico se você está disposta a fazer. O ideal é perguntar para o seu obstetra se você pode fazer, porque tem algumas situações na obstetrícia que está contraindicado, tá? Paciente com risco de parto prematuro, aquelas que já tiveram prematuro anterior ou que estão com alguma manifestação nessa gestação, as pacientes de aborto recorrente, não são pacientes assim. Não é a melhor situação para poder ficar manipulando essa região, tá? Então, assim, não é toda gestante que deve fazer essa manipulação. Por quê? Vamos aclarar isso que a Isabela colocou agora. Quando a mulher estimula a região do bico do seio, isso manda uma mensagem para o cérebro que acaba produzindo ocitocina. Ocitocina é um dos hormônios que faz com que o útero contraia. Ocitocina é um dos hormônios que faz com que o útero contraia. Então, nessas circunstâncias, a gente evita ficar com muita manipulação justamente da região do seio, ali do bico do seio, principalmente. Estão perguntando também de sol. Gente, eu tenho certeza que vocês estão conversando com seus obstetras, ou já conversaram isso com seus obstetras e estão trazendo essas dúvidas aqui para a gente. Questão do sol. Pode tomar sol no mamilo? Eu costumo orientar as pacientes que pode, fora dos horários em que tem muita radiação UVA e UVB, então evitar tomar sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Quanto tempo? Lembrar que a pele da mama, a pele do bico do seio, é uma pele que é mais sensível, é uma pele mais fina do que de outras regiões do corpo. Então, essa pele ela é mais sensível à exposição solar. Mas a principal orientação que eu sempre passo para as pacientes é: você tem um lugar adequado na sua casa em que você consiga tomar sol nos seios, preservando a sua privacidade? Isso é o mais importante. Tem gente que mora em prédio, tem gente que mora em casa, e como é que vai fazer para se expor ao sol, para expor o mamilo ao sol, sem acabar expondo a própria intimidade? Então é aquilo que a gente já colocou anteriormente, né, Isabela? Faça aquilo que você se sente bem, aquilo que você conversou legal com o obstetra que está te acompanhando e aquilo que vai te ajudar. Não pode, esses cuidados não podem se tornar um transtorno na vida da gestante. Mais um transtorno, você quer dizer, né? Porque já é tanta coisa que tem que prestar atenção, meu Deus. Eu acho que assim, acho que a mensagem em relação a esses cuidados com a mama é assim, tudo aquilo que a gente já ouviu e que é de senso comum, de usar bucha, de manipular, de tomar sol, de passar creme, é assim, não está indicado para todo mundo. O ideal é você conversar com o seu obstetra, saber se no seu caso você poderia fazer alguma coisa. E assim, não se apegar nisso, de que isso vai salvar a sua amamentação, não tem nada que comprove que isso vai garantir que você tenha uma boa experiência de amamentação. A experiência de amamentação é uma experiência muito mais complexa do que simplesmente ter o bico do seio preparado para tal, né? Que pena que não dá pra gente ser mais claro do que isso, né? Mas que, por um outro lado, também não fazer, você não tá quente. Eu acho que isso também, a cabeça de gestante, Cássia, é assim, eu já fui gestante também, a cabeça é assim, nossa, se eu deixar de fazer, eu tô deixando uma coisa passar e eu preciso ser perfeita o tempo todo, eu tenho que fazer tudo que eu puder fazer. Aí depois, lá na frente, não consegue amamentar, vai falar, tá vendo? Eu devia ter tomado sol na mama. E o que nós estamos falando aqui é justamente que não, que os cuidados às vezes ajudam, mas que quem não faz não significa que não vai dar certo, e quem faz não significa que vai dar. E se você se sente confortável em fazer, que o faça,
sob a orientação e sob a autorização do seu obstetra, não é isso? Exato, é um pacto, gente. Isso é importante também. A gestante tem que ter a consciência de que ela não está sozinha. Todas as decisões que ela vai tomar, claro, são sobre o próprio corpo, mas ela vai pactuar com o companheiro ou com a companheira, ela vai pactuar essa decisão com a família ali, o núcleo familiar, ela vai pactuar essa decisão junto com a doula, junto com a obstetriz, junto com o médico, a médica obstetra que estão acompanhando. Então não é uma decisão que pode ser individual, que é única e que todo o peso vai recair da decisão sobre você. Todas essas decisões precisam ser compartilhadas. Beleza. Olha, Cássio, eu tenho aqui algumas coisinhas aqui que o pessoal me mandou, mas você tem alguma dúvida? Vamos fazer um bate-bola de dúvidas que mandaram para o pessoal participar? Vamos lá. Eu acho que a Eliene, acho que ela já mandou uma aí, não é isso? De passar. Outra coisa que ela só tá falando aqui, a mesma coisa de passar a casca de banana. É isso mesmo. É na mesma linha. A casca de banana tem alguns efeitos muito bons, né? Para estar em alguns lugares para o tratamento de algumas lesões, de pele, principalmente. Mas a mesma coisa, não tem nada comprovado que vai melhorar na amamentação, certo? Nós estamos atentos às caixinhas. Ó, eu sou cringe, né? Isso, Então eu estou anotando aqui também o que está eu vou só acontecendo. terminar mais uma aqui. A Pri estava perguntando se ia ficar gravada a live. Aí eu estou dizendo que sim. E a mesma coisa aqui da amamentação, eu acho que a gente já esgotou o assunto de preparar as mamas para a amamentação, ok? Então, manda as suas aí. O que você tem de pergunta aí? Ó, a Juliana está colocando aqui. Podem falar sobre hábitos com a mama que podem servir para a prevenção? Eu estou imaginando que a Juliana está falando de prevenção de câncer de mama agora. É isso, Juliana? Se quiser colocar, mas a gente já vai começar a falar sobre esse assunto também, já que a gente está no Outubro Rosa, né? Estamos aqui para isso também. Primeiro, que me mandaram, inclusive, já vou fazer eco com algo que me mandaram na caixinha durante a tarde. Autoexame das mamas previne câncer de mama? Autoexame das mamas, a gestante deve ou pode fazer? Como que está essa questão do autoexame das mamas? Acho que todo mundo lembra lá do final da década de 80, início dos anos 90, a Cássia Kiss na televisão ensinando a fazer o autoexame das mamas em rede nacional. Era só TV aberta que existia na época. Era uma campanha do Ministério da Saúde, em que ela aparecia ali ensinando as mulheres a fazer a palpação e o autoexame. Hoje, quem mandou essa pergunta à tarde foi a Bárbara. Viu, Bárbara? O autoexame ele está sendo ensinado não mais para ficar diagnosticando câncer. Não é isso. O autoexame hoje ele serve como conscientização da saúde mamária. Então a gente orienta que as mulheres podem fazer o autoexame, também não é uma obrigação. As mulheres podem fazer o autoexame. Para quê? Para se conhecer, para conhecer o próprio corpo, para conhecer o relevo da própria glândula mamária. Porque a glândula mamária é como uma cadeia de montanhas. Se você começar a palpar, você vai sentir todo um relevo, tem toda uma topografia específica da glândula mamária de cada paciente. E a mama direita é diferente da mama esquerda, tem esse detalhe também. Então, a mulher ela pode aprender qual é o próprio relevo, qual é a topografia da sua glândula mamária. Isso vai até ajudar, durante a gravidez, a reconhecer aquelas alterações que a Isabela estava falando no começo. Nossa, apareceu parece uma bolinha, um carocinho, alguma coisa diferente. Mas aqui eu sei que eu já tenho uma glândula nessa região. Ou eu já sei que eu tenho um fibroadenoma, um nódulo benigno nessa região que eu já acompanho com o meu médico. Então, essa questão de se apropriar da própria saúde, de entender o que está acontecendo com a sua saúde, com o seu corpo, com a sua glândula mamária, isso vai ajudar bastante, não só na fase da gravidez e da amamentação. A questão assim, eu falo que é você ir aprendendo a se conhecer, né? E você é chique, você falou que parece com cadeias de montanhas. Aí, geralmente, eu explico, eu falo com as pacientes assim, olha, parece como é que eu falo?
sabe arroz doce? Eu falo que elas é igualzinho arroz doce. É que eu sou mineira, aí a gente liga mais na comida. Você foi chique, você foi nas montanhas. E eu falo, olha, palpa e sente o que a gente consegue, o que a gente sente. Você tá palpando esses arrozinhos que tem aí dentro da sua mão? Ok, esse é o normal. É muito legal isso, para poder ajudar a reconhecer mesmo e não ficar grilado com as coisas todas, né? Então é perfeito. Eu só acho que para quem nunca fez o autoexame, começar a fazer na gravidez talvez não seja o melhor momento, né, Cássio? Porque assim, a gravidez, a mama, ela vai ter esses carocinhos, essas montanhas chiques aí, vai estar diferente, vai estar mais endurecido, vai estar. Não é o melhor momento, não é que é proibido fazer, mas não é o melhor momento para começar a fazer o autoexame, né? E ele não Começar, está aí. não. Agora, essa Concordo. questão do autoexame já na gravidez, é assim, o autoexame talvez não seja o melhor momento, mas o exame das mamas, sim. Aí voltamos lá no nosso início, né? O início da live. Olha, o exame das mamas faz parte da avaliação obstétrica, né? Se você vai na consulta obstétrica, aí você vê altura uterina, escutou o BCF, vê se tem edema, mediu a pressão, tchau, não. O exame das mamas faz parte, então o obstetra ele vai conseguir identificar algumas alterações. Não é comum, né, gente, a gente fazer alteração, descobrir um câncer de mama. Todo mundo já ouviu falar um caso, porque é lógico, o caso que a gente ouve falar é o que choca, né? Ninguém quer misturar um momento que é de eu falo que gravidez é vida, né? E aí começa com uma doença grave, como um câncer, por exemplo, mas costumam não se misturar. E todo mundo que ouve um caso acha, todo mundo conhece. Mas não é comum. Mas a gente precisa examinar as mamas. E não tem um exame específico. Precisa fazer ultrassom durante a gestação? Não. É exame clínico mesmo, é palpar as mamas e fazer falar, olha, isso aqui tá normal, não tá? Vamos evoluir, avaliar de uma maneira diferente, né? Não vamos esquecer das mamas. E lembrar que nós estamos falando de duas condições, que são a gestação e a amamentação, que são dois fatores que são protetores em relação ao câncer de mama. Então, para a população de risco habitual, para a população geral, vamos colocar assim, não estou falando aqui de famílias que têm vários casos de câncer de mama, que têm vários casos de câncer de ovário. Não é esse o objetivo da orientação que eu vou colocar agora. Mas para as famílias de risco geral em relação a câncer de mama, a gravidez e a amamentação, elas amadurecem a glândula mamária, elas protegem a longo prazo com relação ao desenvolvimento de câncer de mama. É um fator protetor e, como em tudo quando a gente fala de oncologia, quando a gente fala de câncer, a gente tem que lembrar que a gente não está falando de causa e efeito, uma coisa muito direta. Não, o câncer, para se desenvolver, ele precisa de vários fatores. Então, aqui eu estou colocando que a amamentação e a gestação, eles podem ser fatores que colaboram para a proteção no futuro em relação ao desenvolvimento de um câncer de mama. Ok? Perfeito. Ó, já vamos levar outra mensagem. Vamos todo mundo aí arrumar um jeito de proteger, já que a ideia é essa. Não, mas agora brincadeira à parte, eu acho que a gente tem que ter essa ideia, né, de que não é separado mama e gravidez, é uma coisa em conjunto. A gente precisa examinar as mamas. Se for necessário, a gente vai completar a propedêutica com um exame mais específico. Não existe contraindicação de fazer mamografia durante a gravidez. Alguém me mandou durante a semana essa pergunta. Pode fazer mamografia durante a gravidez? Sim, pode. Tem que ter indicação, né? Se você nunca fez a mamografia e o seu exame físico, o seu exame clínico está normal, não é o melhor momento. Gravidez nunca é o melhor momento para você fazer nada que você não poderia fazer em outra época. Eu falo que a regra de ouro. Então, assim, se você tem que fazer uma mamografia, porque você palpou uma região que está diferente, a região, e você tem a idade de fazer a mamografia, tem que fazer a mamografia. Agora, ninguém vai sair fazendo, eu nunca fiz mamografia, então na gravidez eu vou fazer, porque eu quero fazer um rastreamento. Não é o melhor momento, né? Mas nada é proibido também. Lembrar que todos os exames eles vão ser solicitados geralmente pelo médico que te acompanha. Você não vai chegar simplesmente numa clínica e vai falar, quero fazer uma mamografia ou quero fazer uma ressonância. Não é assim que funciona. O exame ele vai confirmar alguma coisa que o teu médico está suspeitando, relacionado a alguma queixa que você levou.
E mais ainda na gravidez, né, Cássio? Eu tô imaginando que a pessoa quis me perguntar assim, por exemplo, eu tenho, já estava na época de eu fazer uma outra mamografia, por exemplo, e aí caiu de ser bem que eu tô grávida. Eu posso ir lá fazer? Não, poder pode, mas talvez não justifique fazer naquele momento. Mas se tiver indicação de fazer, a mamografia não vai interferir em nada, estar grávida não vai causar nenhum problema para o bebê fazer a mamografia. Foi isso que eu entendi da pergunta, né? Usa proteção abdominal, igual como qualquer outro raio-x. Vai usar aquela proteção abdominal de chumbo, geralmente, né, que é oferecido, um avental de chumbo, e aí vai poder fazer o exame radiológico, sem problemas. É a mesma coisa, voltando ainda na mesma questão que eu falei aqui, gravidez não é a hora de fazer nada que você pode deixar para fazer em outro momento, regra de ouro da obstetrícia. Acontece a mesma coisa com uma pergunta que me mandaram aqui, falando que eu tenho cistos mamários e faço o segmento há quanto tempo? 3 anos o segmento. Devo interromper o segmento durante a gravidez? Cistos mamários. Com certeza não. Você vai continuar acompanhando os teus cistos, teu médico vai pedir exames provavelmente, vai ter alteração dos cistos em função da gravidez e a gente está preparado para acompanhar essas alterações que podem ocorrer durante a gravidez de um cisto, de um fibroadenoma, de um nódulo benigno, de um cisto benigno. Tudo isso é passível de acompanhamento durante a gestação. De novo, você vai pactuar com o seu médico. É a hora de fazer o exame? É o melhor momento para fazer o exame? Dá para esperar 6 meses para fazer esse exame? Sim. Dá para esperar 1 ano para fazer esse exame? Aí é questão de conversar com o seu médico para ver o melhor momento para você poder estar mantendo o seu acompanhamento. O acompanhamento eu acho que é isso mesmo. Talvez se você já estava fazendo, estava na hora de fazer, faça, continue fazendo. Agora, assim, talvez a intervenção não, né? Caso, por exemplo, um fibroadenoma que já estava chegando naquela medida que você talvez fosse fazer uma retirada desse fibroadenoma, sei lá, tá com 3 centímetros, e aí você está acompanhando. Na gestação não é o melhor momento para fazer essa retirada, né? A gente evita. Se é possível esperar, se é seguro esperar, se isso não vai alterar nada para a tua saúde também, você vai conversar com o seu médico de fazer a opção de esperar ou não. E aí ele vai te explicar por que que não dá para esperar ou por que que dá para esperar. A Isabela está levantando uma questão que é importante. A gente evita operar uma região tão sensível quanto a mama, uma região tão sensível quanto os seios, que responde tanto aos hormônios durante a gravidez. Porque se você vai operar uma região como essa, tem maior risco de sangramento, tem maior risco de infecção, tem risco inclusive de outras alterações decorrentes da própria produção de leite da glândula, que pode ocorrer durante a gravidez em qualquer momento. Então, novamente, equilíbrio, ponderar bem. Se os Ou tá travado só para mim aqui o áudio? Voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Deu uma travadinha você, eu continuei aqui, só E completando eu o que você também. falou. Aqui, a Thalita estava perguntando questão de redução mamária e amamentação, né? A redução mamária não é um proibitivo para amamentar, né?
depende da quantidade de tecido que foi retirado, da técnica que foi usada e da vontade que você tem de amamentar e de outros fatores que você não vai conseguir controlar quando você estiver tentando amamentar, inclusive da parte do recém-nascido, mas a princípio não existe um impeditivo, assim, que seja um impeditivo geral mesmo, tipo, não dá e pronto e acabou, tá bom? Que mais? Acho que aqui tinha essa pergunta. Você tem alguma aí? Não, estava falando só sobre os exames que podem ser necessários, então pode fazer ultrassom, pode fazer mamografia, pode fazer ressonância, pode até fazer biópsia. Tudo na dependência de estar muito bem conversado com o seu médico, não só em relação ao que vai acontecer na mama, mas se você vai fazer uma cirurgia, se você vai fazer uma biópsia, será que você vai precisar de anestesia? Anestesia local, anestesia geral? Como que vai ser a anestesia? Qual que vai ser a repercussão? Quais podem ser os problemas dessa anestesia em relação à gravidez? Então, lembrar que o obstetra é um médico que vale por dois, porque ele está cuidando de pelo menos dois. Mãe e alguém que está ali dentro do útero. Quando é gêmeos, então está cuidando de três ao mesmo tempo, ou E ao quatro. mesmo tempo, né? Então tem essa particularidade aí, né? Vamos ver. Tem uma pergunta aqui, Cássio, assim, ó. Deixa eu ler aqui, eu tenho silicone. Tem algum cuidado específico que eu devo ter durante a gestação? Não, nenhum cuidado específico. Não tô É muito relacionado também, é parecido com a questão aí que a Thalita fez da questão da redução de mamas. Sim. Toda qualquer intervenção estética que foi feita, claro, antes da gestação, ela pode representar alguma coisa diferente durante a gravidez. Lembra que a gente falou que cada gravidez é de um jeito, que cada mama uma é diferente da outra? E é a mesma coisa a questão da prótese de silicone. Que sempre perguntam, vai alterar o leite? Vai alterar a amamentação? Não, porque a prótese de silicone geralmente ela é colocada atrás da glândula mamária ou atrás do músculo peitoral. Então, se você colocou prótese de silicone, eu tenho certeza que o seu cirurgião plástico, o médico que te acompanhou ali na época de colocar a prótese, ele conversou com você sobre as opções. E em ambas as opções, não mexe dentro da glândula, mexe ou atrás da glândula ou atrás do músculo que fica atrás da glândula. Então, toda a glândula mamária ela fica para frente da prótese de silicone. Vai alterar o gosto do leite, vai alterar a produção de leite? Não, não tem nenhuma relação da prótese com a amamentação. Talvez eu estava pensando aqui nessa pergunta, cuidados especiais não, né? Mas talvez assim, tô tentando lembrar assim, se a gente observa no dia a dia, talvez um pouco mais de dor nas mamas pela compressão do tecido. Talvez não é uma coisa que a gente observa com tanta frequência, né? De Varia. Varia de paciente para paciente, né? Cada uma vai ter porque tem toda a questão da cápsula que o próprio organismo produz ao redor da prótese. Então, geralmente não tem grandes repercussões nem para mamoplastia redutora, nem para mamoplastia de aumento. Beleza. Você tem alguma pergunta aí que eu tenho aqui? Mais uma? E como a gente está faltando aí uns 10 minutinhos para terminar... Aí... Fica à vontade, pode passar a sua. Aqui, eu não sei se a pessoa fez assim pensando em alguém ou se foi por ela. Após quanto tempo do tratamento de um câncer de mama é seguro engravidar? Tem esse tempo... É o tempo de cura, Cássio, que é os 5 anos ou é menos que isso? É menos do que isso e é uma questão que também aí a gente já envolve outras pessoas na conversa. Se você teve um câncer, se você teve um câncer de mama, vamos falar especificamente de mama. Você teve um câncer de mama, você acompanha com o mastologista, você acompanha com o oncologista. Então eles vão conversar com você sobre os cuidados que você precisa em relação ao tratamento do câncer. Será que é a hora de engravidar? Será que eu ainda tenho algum tratamento que eu preciso fazer daqui 1, 2, 3, 5 anos, 6 meses? Então, precisa ser muito bem conversado com o seu oncologista, com o mastologista que te acompanha. É mais mesmo uma questão de tempo. Será que é o momento agora? Será que eu já estou
resolvida com o tratamento do câncer para encarar agora as alterações da minha vida também relacionadas à gravidez? Ah, mas eu quero muito ser mãe, eu quero... Ok, você vai conversar tudo isso com o seu oncologista e Escolher o melhor depende, momento, né? escolher o melhor momento e tudo vai depender também de qual era o estágio quando a doença câncer de mama foi descoberta, qual é o subtipo molecular, que é uma classificação. Que a gente fala câncer de mama, parece que é uma coisa só, né? É, Parece que é é. unha encravada, e não é unha encravada. Cada câncer de mama é diferente de uma mulher para outra, de um estágio para o outro. Tem inúmeras variações quando a gente fala de câncer de mama. Então, isso é o que precisa ser conversado com o oncologista para levar para o obstetra, para levar para o ginecologista, para escolher o melhor momento para poder vir a gestação. Porque não dá para ser uma receitinha de bolo, né? Como você falou mesmo, Não. cada câncer é de um jeito. E mais do que isso, né? Cada câncer, cada família, cada situação. Mas não dá, então a gente vai ter que conversar isso daí, coisinha por coisinha, né? Detalhes por detalhes. Deixa eu ver se Exato. tem mais aqui do que eu anotei. Não, era essa do silicone, a gente já respondeu. Dos cistos e dos adenomas, dos fibroadenomas, acho que foi, a gente conversou bastante coisa, né? Falamos de E lanolina, casca de banana, falamos de preparo, autoexame, sol, falamos de tudo um pouco hoje. um pouquinho de redução ou produção, dor nas mamas. Tinha uma aqui. Essa dor, nossa, agora voltei lá no início, nós falando da dor nas mamas, né? Mas é que eu passei batido aqui. Nessa dor das mamas, da gestação, tive muita dor nas mamas na gestação. Estou grávida novamente. Ó, que bom. Posso usar compressa quente? Precisa ver Vai o melhorar? que alivia para você. É, Aí é muito individual também. Pode ser compressa quente, não, compressa morna. Porque, como a morna, né? gente já falou, a pele da mama, a pele do mamilo, a pele do seio, ela Queimar, é né? mais fina, tem risco de queimar, de ter queimadura da pele, realmente. Então, compressa morna ou compressa fria, não gelada também. Compressa fria ou compressa morna vai depender muito da tua sensibilidade e do que vai poder ajudar a reduzir esse inchaço que acontece na mama durante a gravidez. Perfeito. Então, vamos ter que... Mas não água quente. Vamos anotar aí. Anota aí, gente. Não é água quente. Não vamos esquentar no micro-ondas e jogar, né? Acho que foi só aqui. Da questão da produção do leite. Toda mulher deve produzir leite durante a gestação? É uma pergunta que às vezes sempre aparece, as pacientes ficam preocupadas, que falam assim, nossa, eu já estou no fim da gravidez, eu não tive leite. Aí volta lá naquela história que a gente falou, porque a vizinha falou, nossa, eu tive leite desde os 5 meses. E aí a amiga quer ter também o leite. O leite na gestação, assim, as glândulas mamárias, em torno de 20 semanas, metade da gravidez, elas já estão desenvolvidas suficientemente prontas para uma produção de leite se for estimulado, né? Tanto é que, assim, bebês muito prematuros, você já consegue estimular a produção do leite. Mas nem toda gestante vai produzir esse leite, né? Tem alguma coisa para completar, Cássio, disso aí do leite na gestação? Depende de quantas vezes a mulher já engravidou. Então, se ela já teve uma gravidez prévia, talvez ela tenha a produção de leite um pouco mais cedo. Como você falou, depende da idade gestacional. Quanto mais perto de 9 meses, maior a chance de produzir. E não é leite também, né, gente? É o colostro. É aquela primeira secreção da glândula mamária antes de começar a produção de leite. Então, varia novamente de pessoa para pessoa. O volume vai variar do seio esquerdo para o seio direito na mesma mulher. O corpo humano ele é lindo por conta disso, não é matemática, é biologia. Aqui tem a Fernanda escreveu assim, essas vizinhas são famosas. Ótimas, comadres. Que é aquilo que o Cássio tinha falado lá no início. Lógico, a gente ouve muita coisa durante a gravidez, depois que o bebê nascer vai continuar escutando, e depois que o bebê cresce, vira quase adolescente igual o meu, você vai continuar escutando. E a ideia teve alguma dúvida? Vai lá no caderninho que o Cássio falou, anota a dúvida e vamos tirar na consulta para não ficar com esses conceitos errados, tá? Então, se vai descer o colostro ou não antes, se é normal ou não, se descer é normal, mas também se não descer é normal, não precisa descer, não deve ficar estimulando que desça, deixa a natureza agir, né? Mas essa questão de descer no meio da gestação sempre aparece. Deixa eu ver dessa parte de descer a amamentação, acho que era só. Deixa eu ver se era isso mesmo que ela queria saber, né?
E Isso. perguntaram também sobre a questão se a live vai ficar gravada, né, Isa? Então a gente está já cuidando do tempo, porque Isso. tem o limite do próprio Instagram, que é em torno de 1 hora. Então, para a gente deixar salvo, para que isso, que as dúvidas que a gente tirou hoje possam servir para ajudar a tirar dúvidas de outras pessoas depois. Verdade. E depois também ao longo da semana, se vocês lembrarem de alguma coisa aí, quem é grávida, quem já foi grávida, quem quer ficar grávida, ou quem acompanha ou vive com uma grávida, pode mandar para a gente durante a semana, né? No perfil do CAISM, no perfil do Cássio, no perfil do Instituto, onde vocês acharem melhor. E a gente vai tentar responder. E o que a gente responder, a gente dá uma compartilhada aí no perfil para as pessoas acompanharem, tá bom? Bom, eu Perfeito. não tenho mais nenhuma pergunta aqui comigo. Não sei se você tem. Aqui zerou também. Tá, é bom, o pessoal hoje foi direto nas perguntas, né? Eu queria assim, ó, o Cássio fez um resumão aí agora de tudo que a gente falou, né? Falamos desde de cuidados com a mama, de prótese, de usar banana, de usar leite, de como que se tem leite, se não tem, se tem nódulo, se não tem. Isso foi bem legal, mas eu acho que a gente pode deixar assim, como uma mensagem para hoje, seria assim, toda mulher grávida, toda gestante deve ter suas mamas examinadas durante o pré-natal. E as suas dúvidas em relação à mama, mama não é igual a amamentação, tá, gente? Uma pensa em mama, amamentação. Não, às vezes sua dúvida é outra. Essas dúvidas que surgiram aqui, teve boa parte delas relacionada à amamentação, mas teve coisa aqui que não era de amamentação, era da prótese, do cisto que eu tenho. Então, veja bem, não deixa essas dúvidas guardadas na gaveta e toda gestante precisa ter as mamas examinadas, tá bom? Você tem alguma mensagem agora no final, Cássio? Em nome do Hospital da Mulher, do CAISM da Unicamp, agradeço imensamente a oportunidade da gente poder estar levando um pouco da nossa experiência, um pouco da nossa parceria e principalmente tentando levar informação direta e reta com qualidade para quem está com dúvidas. É assim que a gente acaba promovendo saúde. Muito obrigado ao Instituto Barini. Muito obrigada, Cássio, por ter aceitado participar com a gente, representando aí o CAISM. A gente tem essa parceria e todo mundo lá do Instituto tem um pezinho lá no CAISM, né? Então a gente tem uma parceria boa. Espero que a gente tenha oportunidades para fazer outras lives, então, já que estamos aqui já conectados. Se alguém tiver dúvida, continue mandando. E a gente agradece a participação de todo mundo. Boa noite para todo mundo. Eu vou encerrando. Estou mandando um monte de florzinha aqui para você. Diz que o Cássio é ótimo. Obrigada pelas informações. Sucesso total. Um abraço para todos. Tchauzinho.